Enfim, o podcast Tô Quem Eu Quero Ser está de volta em uma série especial. Eu acho que eu demorei porque eu estava esperando por esse encontro e por essas provocações que se seguirão nos próximos capítulos da nossa história. Gente, primeiro eu quero dizer que temos uma convidada e uma parceria muito especial, um encontro de vida, considero assim, e que vai fazer parte dessa temporada. E essa temporada tem uma ousadia diferente. Queremos conversar e debater e criticar e julgar e não fazer nada sobre os grandiosos filmes que são lançados e que são bálsamos, provocadores, calmantes, terapêuticos da nossa história. Então, o nome dessa série que a gente está inaugurando aqui no podcast Tô Quem Eu Quero Ser se chama Minha Vida Tá no Cinema. Quem aí nunca se sentiu abraçado por uma cena, por uma frase, por um diretor, uma diretora que te colocou nas telas do cinema, que protagonizou a tua intimidade, que às vezes você ficou até tão constrangida de dizer assim, caramba, sou eu nessa tela. Ao mesmo tempo que declara lugares tão íntimos nossos, esse cinema, ele também mostra os nossos desejos. Queria eu ser aquela mulher naquela cena, naquelas palavras, naquele movimento, naquele lugar. Então, vamos trazer o cinema para o lugar de encontro de quem nós somos, de quem nós estamos e de quem a gente deseja estar futuramente. E é muito gostoso trazer aqui no palco da nossa Hollywood, porque estamos em Hollywood, a minha terapeuta querida, que eu falei assim, como é que eu fico mais perto da minha terapeuta? Aí eu falei assim, nossa, eu vou propor para ela falar sobre filmes. Então, que é lindo, arcano, que tem provocações lindas no seu repertório, que me comove, me impulsiona muito e quero estar aqui com ela. Meu amor, se apresente. A crítica, a nova crítica do cinema internacional. Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. E muito feliz de estar aqui. Amante assídua do cinema, desde sempre, posso dizer, é, com um desejo de atuar também como atriz. Eu já fiz teatro, já estudei teatro, então adoro entrar na história do outro, né? Porque acho que o cinema é muito isso. Os filmes são essa ousadia de representar um outro que não está no meu cotidiano, mas que de repente possa entrar no meu cotidiano. Então, poder participar de uma série de podcasts trazendo filmes que transformaram realmente o meu cotidiano e através de personagens que eu nem imaginava pudesse existir e começaram a existir dentro de mim ou reconhecendo ao redor de mim. Muito feliz de poder participar dessa série, né? O cinema na minha vida. Então, personagens na minha vida. Dentro do Hermetismo, nós falamos muito isso, né? A personagem principal dessa grande palco que é a vida somos nós. Então, mais nós estudamos, conhecemos, encontramos, entramos em personagens diferentes, e mais nós podemos reconhecer quem somos nós. Então, o cinema, eu acho que é uma ótima escola de autoconhecimento. É importante se aproximar a qualquer tipo de filme, sem aquele preconceito, né, ou aquele escolha de repente hiperintelectual, ou aquela escolha porque o outro me aconselhou. O cinema entra na tua vida alguém que fala de você, o que te apresenta uma ideia de vida totalmente diferente da tua. Então, sou feliz, estou aqui para poder ampliar, então, essa... Deixa eu falar uma coisa para você. Uma cidade, o primeiro lugar que a arte nos proporciona e que foi esquecida como um lugar da gente se humanizar, da gente se conhecer e se colocou no lugar de lazer, que eu acho que as pessoas confundem a principal intenção da arte é dar, esclarecer, trazer provocações quanto ser humano, não só o lazer em si, mas aquilo que ela te expande. E um outro aprendizado que eu ouvi, agora eu não lembro, mas até lá ao final eu posso lembrar quem foi, que ele fala assim,
receber um personagem, eu não posso julgar o personagem que eu recebo para que eu interprete na sua humanidade. Então, eu achei isso tão Exatamente. lindo, tão gentil, Total. porque eu encontro a sabedoria que É, está ali, independente das coisas, né? Então, gosto do que você trouxe, acrescentar isso. E quero avisar que vamos ter spoiler. Quem aí tem problema com spoiler, sinto muito, mas para aquilo que a gente vai falar, a gente vai ter que contextualizar algumas cenas, né? E, Antonella, qual é o filme que a gente vai apresentar nessa abertura? Traga a sua provocação. então, o filme que escolhemos é um filme de uma cineasta francesa, de uma mulher, então, ganhou o Oscar de melhor roteiro original, o que é já, para mim, um dos motivos válidos para escolher esse filme. É difícil, né, dentro de uma academia como aquela dos Oscars, é, entrar por um roteiro original. Né? Sempre se usa muito um filme que seja muito comercial. Aqui entra, então, como prêmio, um filme feito, né, escrito e também dirigido por uma mulher francesa, com militante, então com ideias bem esclarecidas, né, e apresentadas pela sociedade. E o título a, me ajuda aqui, Anatomia de uma Queda. Bem, uma pequena sinopse, então, só para poder entrar no filme, é a história de uma família, né? Marido, mulher e um filho. Um filho e um cachorro. É o cachorro. E dentro desse o cachorro que faz Cachorro. parte, né, da família. E dentro dessa família acontece um drama, que é a morte do marido e do pai. Então, uma morte que não cheia de dúvidas de como essa morte aconteceu, e tem um drama que se acompanha dentro desse drama maior, que é a solidão. É, então, a ausência de testemunho. Então, o que a mulher, a esposa, fala da eventual situação antes da morte do marido, não tem ninguém com ela. O que o filho fala antes, dos minutos antes da morte do pai, não tem ninguém que confirme. Então, existe uma solidão também nessa família, quase como uma incomunicabilidade entre eles. E o filme se desenvolve exatamente em toda essa tentativa de recolher testemunhos de uma vida onde parece que não tem testemunhos, cada um faz a própria vida na própria solidão. Esse é o filme, e aqui somos nós para começar a falar sobre isso, sobre essas figuras. A mulher se chama Sandra, e ela é inglês, de Londres, e o marido se chama Samuel, e é de Grenoble. E o Daniel é o filho, e tem o grande amigo dele, que é o cachorro. Então, Nai, qual a tua. Assim, se você pega o filme em geral, né? O que você acha desse filme? Ele É expõe, realmente. para mim, ele expõe a exposição da intimidade, dos papéis que ora nós somos a vítima, ora eu sou a culpada, ora eu nem sei quem eu estou sendo porque eu não estou consciente do que eu estou exercendo, e como isso tudo existe, sempre vai existir os líderes, o dominante, como uma condição humana. Então, o que me deixou encantada e chocada é ver uma mulher em um papel de total integridade da sua autonomia, da sua individualidade, que ora nem sabe o que de fato ela está fazendo, porque é tão visceral, é tão espontâneo, e que de repente se desenrola as consequências, o que seria essa mulher estar nesse papel de individualidade, de autonomia, não menos mãe, não menos esposa, não menos mulher,
mas quais são as consequências da mulher estar nesse papel? Como ela é vista, como ela é julgada, como ela é acolhida, se ela é acolhida, né? Então, isso me impactou, porque numa transição de mundo que nós estamos vivendo, de papéis femininos, do que é homem, do que é mulher, e enfim, fica, né, um ser eu, aonde eu me exerço nesses papéis. E ora eu me vi no papel daquela mulher, ora eu me vi no papel da criança, ora eu me vi, né, eu quero só ser o cachorro. E, e os nossos julgamentos caem por terra. Então, isso me calou. Eu me senti calada, porque a gente está tentando acertar a todo momento. A gente está tentando ser a melhor pessoa ao mesmo momento. Mas as consequências nem sempre surgem como a gente está pensando. Então, isso me impactou. E para você? Bom, o que me impactou desde o início nas primeiras cenas, pareciam três pessoas que moravam na mesma casa, mas que não tinha nenhuma percepção ou necessidade de perceber que o outro estava também na casa. Então, tem o Samuel que trabalha na mansarda e bota música muito alta e faz barulho. Então, na casa existe só ele. Tem a mãe, a Sandra, que a mulher é mãe, que está em uma entrevista, bebe vinho, fumou maconha antes e entra em uma conversa como se existisse só ela e essa mulher. E tem a criança, né? A gente começa a ver logo depois, quando ela sai da entrevista, ela bota o fone. Então, o que poderia acontecer ao filho ou ao marido? Está totalmente isolada em si mesma. E tem a criança, é de uma criança cega, então, logo, né, o Daniel com essa deficiência visual, logo, para quem assiste, entra em ânsia, né? Será que acontece alguma coisa com essa criança? Ele lava o cachorro, ele sai de casa tendo o pai com a música super alta, a mãe com provavelmente o fone dormindo, e ele sai de casa só com o cachorro. A neve, a estrada, quase escorrega. Eu, sabe, achava que o filme era unicamente em cima de algo acontecendo com essa criança que parecia sozinha. E essa solidão do Samuel, marido, homem, marido e pai, a solidão da Sandra, mulher, esposa e mãe, e a solidão do Daniel, filho e menino, criança com essa deficiência, foi algo que, para mim, seguiu como o único fio condutor desses três personagens, que depois se desenvolve com cada um a própria crise. Mas o que acomuna aos três é exatamente essa incomunicabilidade, que desde o início se deixa isso muito claro. Três vidas, três situações, onde não tem um encontro. Tanto que quando no julgamento se tenta achar um testemunho do que um fala ou do outro fala, não tem ninguém. Então existe uma solidão muito grande nesse filme que me tocou profundamente, além de tudo que vai acontecendo, né? Mas isso acho que foi uma das notas principais que me tocou. Solidão. Eu tinha uma vida social em Londres. É porque ela recebe e ela fala assim: é difícil ter alguém aqui, porque eles vão para a montanha na Suíça, né? E a ida para a montanha, se retirar de uma cidade mais movimentada, foi uma vontade do marido para tentar se equilibrar até emocionalmente, talvez ali um pedido de conexão, talvez ali, né, sutil, para eles se organizarem emocionalmente e financeiramente, porque estavam com problema. Então, ao mesmo tempo, é uma solidão que, se não há disponibilidade humana de se envolver, por mais que você volte no lugar onde só tá os três,
não há abertura humana, não vai haver a conexão, né? Então, se torna até mais ensurdecedor a crise do marido, né? E se torna mais evidente a individualidade dessas pessoas ali. E eu acho, não sei se é uma cultura aí europeia dessa individualidade, desse senso de recolhimento de cada um meio que na sua vida, né? Porque nesse contraste, acho que você pode até falar sobre isso, porque o brasileiro é muito mais acalorado de estar junto e tudo mais. Sim, E tem, sim, eu pelo menos ouço essa sim. referência. Lá, essas pessoas, as pessoas são frias, as pessoas não têm conexão, é difícil, né? Então, sobe para essa se reunir para refazer a história familiar de repente, mas a solidão persiste e a individualidade humana, né? Essa solidão como uma individualidade, qual é o limite dessa saúde, dessa individualidade? Onde é que a gente pode ponderar que ela está sendo nociva e até que ponto ela é saudável para que a expressão e a realização de cada um se exerça, né? E quando você Sim, fala isso, e como aquele menino, aquela criança, na maturidade que ele desce e ele vai com o cachorro e ele é a pessoa que tem mais autonomia ali dentro, de repente, na história do filme, né? E eu acho lindo isso. sim. É interessante. Bem, aqui um ponto eu me reconheci plenamente, né, como sou italiana, então tenho essa cultura europeia. São dois escritores, né? Então aqui seja o Samuel que a Sandra. O Samuel, além de escritor, ele é professor. Então existe uma atração muito forte entre os dois do lado intelectual e de uma atração que se torna uma competição. Isso é muito, sobretudo de um certo região da Europa, onde não é tanto físico que atrai, mas é esse lado intelectual, a cultura, o conhecimento. Então, os dois se entrelaçam para uma estima e uma encantamento do conhecimento dele, tanto que ela fala, né, quando Ela ela fala, precisa dizer, né, o que te namorou dele, era um ótimo professor, era brilhante em resolver as questões, estava escrevendo um livro. Então, toda a personalidade da pessoa, ela se reduz muito ao conceito mental e intelectual. Então, entenda que essa é uma cobrança muito forte, seja para ele, mas também para ela, né? Tanto que depois se desenvolve até um motivo de eventual de homicídio sobre esse ciúme do marido, porque ela escreve, consegue escrever, ele não. Então, essa exasperação da violência do lado dela. Mas um outro ponto que acho super interessante é que eu acho que para nós mulheres, né, podemos nos encontrar, é que ela fala, estamos aqui nesse lugar porque você quis, e não porque eu quero. Então, existe dentro de uma rotina estabelecida por uma sociedade que a mulher acompanha o companheiro na necessidade. Ele precisava de estar sozinho para conseguir voltar a escrever. Então, a mulher, o filho, o núcleo familiar, esse é muito um aspecto da cultura do mundo inteiro. O mundo familiar se sacrifica porque o homem precisa reencontrar o próprio equilíbrio, a própria serenidade. Então, isso é um ponto onde nós mulheres podemos nos perguntar, né? Quantas vezes escolhemos de estar em um lugar, não porque nós queremos, mas por amor ao nosso parceiro. Mas será que realmente nós queremos estar aqui nesse lugar porque queremos? E será que é esse nosso silenciar, né? E é sacrificar o filho, né? Porque o filho também tinha uma vida, uma escola, os amigos em Londres, mas o núcleo familiar se sacrifica porque o homem ele precisa se reencontrar. Eles e estão ali ele nesse. teve, e ainda que ele vá com essa intenção e ele exige dela, eu quero tempo.
né? Porque o ápice ali da comoção e do envolvimento decisivo do filme, de papéis e de quem é o vilão, quem é a mocinha, quem é ali o assassino ou não, você deu tempo para essa pessoa se exercer, você cedeu o seu tempo para ela, você criou condições para que o talento dele pudesse fluir, porque é a cobrança dele, né? Você, de repente, tirou o meu tempo. E aí eu acho isso muito interessante, pegando as sutilezas do filme, que tem um momento que ela fala assim, não, o Daniel, que é o filho, ele só vai para a escola 2 vezes na semana. Então, vamos dizer assim, porque na hora ele cobra, porque eu vejo a criança, então ele coloca a criança como se ele fosse a grande pessoa que cuidasse dessa criança e não tivesse tempo para ele. Ao subir para as montanhas para ter mais tempo, essa criança estuda 2 vezes na semana e os outros dias, né? Como é que é muito mais fácil eu colocar nas mãos do outro, você não está me dando o tempo que eu quero, do que eu me organizar e me estabelecer na minha ordem emocional e prática para me dedicar para o meu talento. Então, é cômodo o fracasso, você colocar o seu fracasso na decisão do outro. E para a mulher bem-sucedida, que soube usar o tempo dela, eu acho assim, muito interessante, porque ela fala assim, em um dos depoimentos, eu consigo trabalhar no barulho, eu consigo trabalhar em qualquer circunstância. Olha o contraste, né? Ele não conseguia gerir o tempo dela, ao momento que ela fala assim: eu consigo, porque o promotor que vem ali, né, querer massacrar essa mulher e culpar ela de qualquer. O papel do promotor é dizer assim: eu vou dizer que tu tá errada, Belíssimo, né? E belíssimo esse assim, papel. ela estava condenar aquela mulher, era um, era maior do que saber a verdade para aquele homem, porque era o papel dele de condenar alguém, entende? E isso ficou, né? Até que ponto ele estava disponível para ver o que era? Até que ponto, né? Então, eu pego ali uma pessoa para exercer a minha carreira e exercer o meu sucesso sobre aquela pessoa. E aí ela fala: eu trabalho em qualquer circunstância. Você vê uma mulher completamente dona do seu tempo, das suas competências, de saber direcionar a sua atenção. Isso Sim. lança para o homem uma vulnerabilidade emocional e prática de não saber direcionar a atenção dele. E o peso que isso é para o homem, porque uma mulher sabe lidar com essas frustrações. O homem, ele não sabe. Então, esse também é outro ponto, né, que gostaria de sublinhar de novo, olhando para a mulher. Né? Esse é uma competência nossa de mulher que irrita o homem. A nossa capacidade de saber reverter a situação em qualquer lugar onde nós estamos. Então, ela se sacrifica porque o marido precisa desse lugar, ela vai, mas em uma situação que deveria ser favorável para o marido e desfavorável para ela, nessa situação desfavorável para ela inverte a situação e se torna favorável para ela. Então, isso, homem, não entende como nós mulheres sabemos fazer isso. Esse é muito da nossa competência de saber entender o lugar, nos adaptarmos no lugar e nesse lugar onde nos entendemos e adaptamos, nós nos tornamos de novo criativas. Nós só precisamos de um tempo. O homem, na própria rigidez de personalidade, nem passa pela cabeça dele da necessidade de se adaptar ao ambiente, mas o ambiente que tem que se adaptar a ele. Então, isso cria no homem uma vulnerabilidade que, quando olha para a mulher, não reconhece essa vulnerabilidade. Então, essa é a raiva do homem. Muitas vezes, respeito à companheira ou à mulher. É no sentido de, para você, sempre tudo você consegue dar um jeito para levar a situação a seu favor. E Então, isso é mais, a como nossa essa mulher gina. pode mais do que eu, homem, que sou o grande centro dessa cultura?
Como assim eu não consigo dominar ou diminuir o potencial dessa mulher? Entra em xeque Essa uma é a cultura que ele raiva, foi né? educado, né? Então, isso Mas é aqui tem a emocionalmente e figura. psicologicamente inaceitável. Se o marido aparece em alguns flashes com essa intenção, né, curto, se você quiser, nessa intenção de diminuir essa mulher, a grande figura que pega a voz, aqui são duas figuras que pegam voz nessa intenção de diminuir, então, a competência dessa mulher. Um é o promotor, o conselheiro da acusação, e outro é o psiquiatra dele, do marido, que dá o testemunho. Achei fantástico. Linda. Ele se cala quando Fantástico. ela fala. Ele se É. cala Aí no ela cala posicionamento ele, né? dela. Porque, mas e tem outra figura também, muito sutil, mas que é super interessante, né? Eu acho que esse filme merece ser visto só para analisar, além da figura da mulher, na qual todos nós nos reconhecemos nas nossas competências, mas essa regista, essa diretora do filme, traz, em maneira exemplar, a vulnerabilidade do homem. Isso que achei fantástico. Porque o conselheiro da acusação, ele é tão frágil nessa situação, é tão pouco inteligente, que se torna ridículo em querer diminuir a imagem da Sandra, perguntando a um certo ponto, porque essa também é outra coisa maravilhosa, ela atrai o marido. Ah, Né? aí tem Ele que. fala, Isso era. eu Ele sou segura nesse lugar, um né? homem, eu sou um homem traído e roubado. Ele fala para ela, né? O Samuel fala para ela. Então, quando chega o momento, o conselheiro, ela se preparou, fala, essa é a minha carta, né? Você é uma mulher que traiu. E não só traiu, porque aqui é pior ainda. O homem se sente vulnerável, porque não é que traiu com outro homem, traiu com uma mulher. Então, essa mulher, ela sabe ter prazer com homem e com mulher. Entenda como o homem, aquele homem, né, em caso com certa cultura, se desnorteia completamente. Então, não só você traiu, mas quantas vezes você transou. Entenda como esse conselheiro, ele se faz tão mesquino, e nesse ser mesquinho, revela toda a própria fragilidade, vulnerabilidade. E Isso se assim, tem torna outra tão pequeno figura, dentro do contexto, né? Isso some no sabe? filme. Isso some. É, mas é muito interessante, porque ela é magistral em mostrar essa vulnerabilidade do homem. E tem outra figura onde essa vulnerabilidade se expressa, né? E vem assim, colocada à mostra, que é quem acha a gravação, o áudio, e interpreta o áudio. Então, o áudio tem um certo ponto, né, que quebram copos, que tem, parece que um está batendo no outro, e aí o conselheiro da defesa pergunta, você acha que quem foi que bateu? Ah, foi ela. Ah, é? Por quê? Ah, porque é ela que era mais violenta, é ela que estava com muita raiva, é ela que com certeza bateu nele. Então, aqui é a interpretação, de novo, o tanto medo de ser descoberto na própria mentira, que joga a culpa de uma maneira ridícula na Sandra. Então, esses homens que aparecem, eles são totalmente frágeis no próprio emocional. E essa fragilidade emocional desperta essa raiva. Essa mulher, ela precisa pegar todas as culpas, inclusive a culpa do Daniel, da deficiência visível do Daniel, onde ela não tem nada a ver, mas a culpa é dela. E eu sinto que nessa hora, quando ela se coloca nesse lugar, a morte do pai, a morte do marido, é, tira a responsabilidade dele,
tira a responsabilidade dele do que ele atuou, do que ele deixou, do que ele deixou de decidir, do que ele deixou de estabelecer os limites dele como autoridade da própria vida dele, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante que o filme ressalta e que foi marcante para mim, como é importante dentro de uma relação cada indivíduo reconhecer sua autoridade e seus limites. Porque, naturalmente, a natureza instintiva do ser humano, de desejo, de conquista, de realização, ela vai tomando espaços. A Sandra, ela foi ocupando espaços e oportunidades e caminhos dentro do contexto que ela vivia familiar para extravasar os talentos dela, os desejos dela e as conquistas dela. Ao mesmo tempo que aquele homem que, na verdade, não se sentia confiante em si mesmo, para não lidar com o próprio desafio de persistir, de conquistar, de aprender, de ceder, porque podia ela ser uma mentora para ele, cede, toma as dores do menino como um lugar, né? Vou dizer aqui que ele está me sobrecarregando e leva para ela se sentir culpada diante disso. E o que eu acho muito interessante dentro desse aspecto é que a mulher é vista só dentro do papel da esposa ou da mãe. E o papel dela de mulher, dentro do julgamento, some, entende? Porque eu sempre falo assim, antes da minha maternidade, existe a minha mulher que conduz uma maternidade, uma mulher que conduz o meu relacionamento amoroso, e ela se mantém dentro do julgamento como uma mulher. E aí, ora vem a perspectiva dessa mulher como mãe, dessa perspectiva dessa mulher como na perspectiva da esposa. E a sabedoria disso tudo, para mim, se revela dizendo quão importante é nutrir, e você, como ser humano, eu sou guardiã da minha individualidade. Eu sou guardiã dos meus talentos, né? E tem uma cena muito importante, a gente incluindo aqui o papel do filho, que que ele se expõe à verdade de um relacionamento, aonde é retirado ali a mãe dele, e ele tem que lidar com, cara, esse papel de mulher é a minha mãe, esse papel do meu pai é esposo da minha mãe, peraí, e aquilo vai se desconstruindo, e tem uma fase, um espaço para mim, ele se mantém muito íntegro de dizer assim, eu ouvi isso, depois ele muda de ideia, ele fala, eu errei e vocês vão ter que confiar em mim. E na hora que a promotora fala que o outro dia vai ser muito difícil e ela quer proteger essa Belíssimo. criança, e ele fala, eu já fui magoado, eu quero a verdade, porque aquilo que me resta dessa família, o que me resta, eu quero saber se eu vou querer de volta ou não, como vai ser isso, o que me resta para mim, né? E eu acho isso de uma... A juíza se cala diante da sabedoria do menino. Eu já fui magoado, né? E aí, nesse momento que ele tem que ele quer tomar as decisões dele, tem um momento no filme que ele fala assim, eu quero que a minha mãe saia de casa, porque ele precisa ter as provas dele, fazer o movimento dele, uma criança de 11 anos. E quando ele toma esse lugar de decidir que a mãe saia de casa, eu sinto que tem um aprendizado que ele tem com a mãe dele de preservar a individualidade dele. Não é porque você é minha mãe, entende? Eu não estou aqui desqualificando você ser minha mãe, mas eu preciso desse território inteiro para mim, para que eu me sirva dos meus recursos, daquilo que eu sei, nos meus limites de criança, para me esclarecer. Ver que a própria individualidade que a mãe exerce serve para o filho como recurso e liberdade para ele se exercer, né? E o pai, a vulnerabilidade do pai, olha que interessante, a vulnerabilidade do pai, tudo que aconteceu com o pai, expõe a força e o pesar dessas duas pessoas. Porque é um pesar. A gente vê em horas que ela tem memória porque ela se apaixonou por ele, quem era ele era um homem bonito, com um sorriso cativante, aquele pai que estava ali presente. Eu fico pensando que ela não pôde nem totalmente, até se consumir mesmo, quando eu perdi o meu marido, aconteceu uma tragédia na minha família, porque ela já teve que se preparar para ser julgada, entende? Ela nem chorou Sim, ainda a não teve morte do luto, né? marido. O Sim, sim, luto. muito forte. Não teve luto, né? Aqui dois pontos, né? Queria voltar, né, na tua fala, que achei muito interessante. Inclusive, se a gente quisesse, né, olhar esse filme,
esses três personagens como o nosso ser arquetípico, né? Então, o corpo, a alma, o espírito, a criança interior, o adulto social e o adulto selvagem, essa é uma tríade fantástica, né? É o cachorro, é a parte animal do indivíduo, né? Isso poderia ser um outro ponto de vista. Mas aqui tem um ponto, um momento que é muito feliz, quando ele tem uma lembrança, né, ele lembra que os pais não estavam brigando, ele escutou os pais que não estavam brigando, mas que estavam só conversando. E aí o promotor, obviamente, fala, mas é impossível você ter escutado música alta, etc, etc. Mas fala, não, eu escutei. E aí, depois, quando chegam em casa, o promotor sai da casa e ficam só a mãe e o filho chora, fala para a mãe, eu sinto, porque não queria ter ficado confuso naquele momento. A mãe fala uma frase magnífica, que todas nós deveríamos gravar, né? Ela fala para ele, filho, lembre que qualquer tua lembrança nunca vai me machucar. Foi lindo isso. E eu não quero que você mude as Isso suas é lembranças por mim. por Nossa, mim, porque é que aqui é tua lembrança. Então, quantas vezes as lembranças que nós temos dos nossos pais, elas são silenciadas dentro de nós porque temos esse medo de machucar os nossos pais. Pode até ser já feito a passagem, mas alguns aspectos que nós sabemos, né, ou algumas lembranças que trazem para nós dúvidas a respeito dos nossos pais, ou a respeito ao tipo de maternidade ou de paternidade que eles exerceram conosco, quantas vezes a gente engole essas lembranças porque temos medo que possam machucar, ofendê-los, ou machucar mesmo, né, a sensibilidade dos nossos pais. Então, é muito linda essa resposta da mãe. É outra coisa, né, que acho interessante, que venho confirmando, né, essa questão da individualidade. Essa mãe, quando quer exaltar o relacionamento entre ela e o Daniel, não fala, mas eu cuidei, eu ensinei, eu mostrei, eu fiquei com ele. Ela só fala de quanto o Daniel é autônomo. Então, o Daniel tem as amizades dele, o Daniel tem a leitura dele, tem a rede social dele, toca o piano. Ela some. O fato dela não ser necessária para o filho é exaltação da maternidade dela. dela. Exatamente, Entende? exatamente. O meu filho, Ela nunca coloca o ele meu como uma filho muleta ou não como um precisa limite. de Nunca. O meu filho que me deixou assim, de Encantada. novo, É, né? Fã dessa é. mulher. Não fala, não, mas eu também ajudei. Todos nós poderíamos ter dito isso, né? Não, eu também ajudei, eu também faço isso, eu também ajudei. Não, ela só exalta a própria maternidade no fato que o Daniel não precisa dela. Muito interessante. Nós, muitas vezes, quando o filho cresce e precisa menos de nós nos sentimos em culpa, né? Ou de qualquer jeito, assim, nossa, meu filho não precisa mais de mim, agora o que eu vou fazer? Para ela o objetivo dela foi deixar o Daniel cada vez mais autônomo respeito a ela. É de Isso é tão isso que ela natural. fala para o marido. É tão natural que Não sei a que ponto para nós mulheres isso é não, natural, né? mas Porque para nós ela é sabemos o como se processo. é tanto que ela Para ela vai é. percebendo ao longo do filme, ela vai percebendo em si mesma as consequências do jeito dela na vida dele, porque é como se a Maria Homem faz um comentário, né? O que nós, com a nossa liberdade, o que nós estamos matando e o que nós estamos fazendo nascer e o que está Exatamente. morto e eu não quero soltar, né? Então, Isso aí. a gente não tem consciência dos impactos do corpo para lidar com isso.
né? Ao mesmo tempo que ele não tem corpo. E aí a gente começa, agora eu tenho um filho deficiente, eu vou ter que me dedicar mais a ele, o marido vai para o trabalho, tem um imaginário que nos dá referência de como seria. Aí quando eu sento nas telas do cinema e eu vejo uma mulher exercendo novas referências, eu falo, é assim que funciona? Nossa, essa postura. Uma outra coisa que eu, voltando ali no início do filme, que eu acho que coloca em xeque nós mulheres é quando ela recebe a entrevista, a jornalista, e ela está relaxada com vinho, conversando, e tem um despojamento, a própria liberdade dela e o despojamento dela fica contra ela. Porque o certo seria, não, me pergunte, eu sou essa pessoa, esse é o limite. Mas quando há eu acho que a palavra é despojamento, vulnerabilidade, aquilo depõe contra ela. E a própria jornalista diz: eu não vi uma mulher ali me seduzindo, eu vi alguém que estava relaxada. E o estar relaxado em si mesmo, a própria promotoria leva para uma sensualidade, uma sexualidade dúbia. Ela estava querendo o quê? Um álibi? Né? Então, quando a De mulher, novo, ela... esse homem vulnerável, né? Porque Exato. é o homem que faz isso, então, que coloca essa dúvida, né? Porque, então, essa é outra competência de nós mulheres. Nós temos a beleza do companheirismo entre nós, com uma liberdade, uma intensidade, uma intimidade que o homem inveja também. Tanto que quando, sobretudo aqui, depende das culturas, mas lá aconteceu também, no momento que a mulher casa, essas amizades são o grande problema no casamento. Ah, porque o marido não quer, ah, porque, nossa, ele sempre fica de cara fechada. Existe uma inveja, entende? Eu acho que essa é uma temática que poderíamos trazer, é, escolhendo determinados filmes, que o homem não revela, né, que dentro da própria fragilidade. Quando o homem se torna consciente de quem é a mulher, naturalmente tem um sentimento de inveja. Ele não Sentimento de tá. Na inveja sem inveja, ele tira a escândalo. liberdade da mulher, né? Na inveja, Mas ele por isso priva, que eu ele digo, priva. eu queria dizer aqui para os homens que nos escutam, que é natural que eles sintam inveja de nós, é natural. Então, no lugar de se escandalizar com esse sentimento, de transformá-lo em uma agressividade violenta, respire isso. Sabe, nós somos grandiosas em tudo que nós temos, a partir do nosso corpo, a partir do que nós sabemos viver com esse corpo. Então, o homem aprende olhando para nós, desistindo da inveja, aprende Mas eu acho que a gente o aprende com eles significado do também, ser né? humano. Eu acho que ao me Sim, reunir em família, eu acho que eu acho isso é importante a gente colocar aqui. Ao me reunir em família, não é uma relação de subordinação e hierarquia, mas são pessoas que, em afinidades e diferenças, se reúnem para colaborar em suas fraquezas e suas potências. É, então, qual é no filme, então, pegando esse gancho, qual é no filme a figura do homem que tem esse olhar? Um olhar recíproco, né? Onde a Sandra aprende muito com esse homem e esse homem também aprende muito com o ela, advogado. O o advogado é a advogado. relação ali onde essa dinâmica flui. É tanto que eu sinto ali que em alguma parte do filme existe uma pitada de será que vai rolar alguma coisa entre os dois? Eu não sei se você sentiu Sim, isso, sim, 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 porque sim, a sim, sim. Sandra, ela tem uma disponibilidade de estar com o outro e permear como os homens têm, que no papel, no corpo de uma mulher, isso fica mal interpretado. Porque os homens, eles têm eles podem ir e vir a lugares, né? E entrar, mas a mulher, certos códigos, certas maneiras de agir, podem colocar ela numa situação de denúncia, de passou do limite, né? E eu vejo que fica isso e você vê que não vira.
até sim, desconstrói sim. isso, né? Ele quase some, né? E acho isso fantástico, porque ele deixa a ela toda a força de caráter e de protagonista que ela tem. E não por isso ele se sente diminuído, tanto que no final ele resolve o grande enigma dessa morte, mas nunca querendo sair do próprio papel. É um papel doce, que É gentil. acompanha, e no roteiro não tradicional, poderia ser a história desse advogado, que em um caso tão difícil e enigmático, ele acha a chave da resolução. No final, ele ganha esse caso super difícil, mas quem sobressai continua sendo a Sandra. Entende? Então, acho isso eu acho magnífico. Aí se entra essa intrusão, onde existe o respeito, né, das personalidades e o respeito dos papéis. Ele faz alguns movimentos durante o julgamento que ela não gosta. É muito interessante. Ela, em momento algum, cede à figura do marido fraco. Quando ele apresenta, o advogado apresenta, então, a crise desse homem, de como escritor, como profissional, como homem, então, que é quase óbvio que ele chega a um suicídio, ela olha para ele no final de toda a exposição e fala: o Samuel não era assim. Então, ela conserva desse homem a figura de um homem forte, de um homem que de qualquer jeito tinha uma personalidade. Ela não abre mão desse amor que tem para o Samuel, por quanto tem aquela frase que é maravilhosa, não sei se você lembra, Nai, onde ela silencia o psiquiatra dele, onde ela fala: o relacionamento é um campo de batalha. Muitas vezes nós lutamos sozinhos nele, às vezes lutamos juntos e às vezes nós lutamos um contra o outro. Mas esse é o relacionamento. E o que nós levamos para o terapeuta é a nossa luta. Nós não levamos a Nossa, luta do outro. foi lindo. Foi lindo. E ela tem, e isso dá o respeito, ela se coloca na cena dentro da integridade dela, respeitando ainda, em nenhum momento ela diminui o Samuel, e tem um momento que ela fala assim, que vai falar dos depressivos, que ele tentou suicídio, né, já tinha tentado, e ela fala assim, eu não gostaria de expor a imagem dele nesse sentido. Então você vê que é uma mulher que está íntegra em si e não está competindo com o marido. Ela simplesmente está exercendo, ela está muito ocupada com a vida dela, Sim, né? Ela não está numa relação. Será que ele é a melhor? Será que ele pode? verdade, Será né? que né? Não? Isso não é mérito. Isso não passa pelo. Enquanto que para o Samuel fica evidente que ele está. Ela é melhor que eu. Ela tira o meu tempo. Ele está jogando com ela. Quando ela está ocupada, jogando ou criando a vida com os talentos. Enquanto você está numa rivalidade comigo, eu estou criando a vida que eu quero e estar presente, muito, muito dona da própria vida, né? E aqui a gente já está há 1 hora, Antonella, então a gente vai acelerar um pouquinho. Eu Boa, né? queria trazer, eu queria trazer aqui 2 símbolos muito interessantes, porque surge para mim uma sabedoria. Tem uma hora que a guardiã do menino, só trazendo esse contexto, e ela fala assim que o menino ele tem a necessidade de saber a verdade, o que aconteceu ali, e essa verdade tem muitas perspectivas, né? Tem muitas nuances, então não dá para definir o lugar. Não dá, eu entendo que a gente tem que entrar numa humanidade onde não tem um lugar certo, mas o que vai ser menos traumático, que vai saciar dores e anseios daquela alma individual que está ali. E aí o menino fala assim: eu quero entender, eu preciso de uma amiga, eu preciso de alguém que me ouça, porque ele tem a necessidade de dialogar. E dentro do processo dele, é uma pessoa que está disponível a compreender. O que fez o meu pai
fazer isso? O que fez a minha mãe fazer isso? Ele sai de quem está certo e quem está errado para compreender por que ele fez isso, por que ela agiu assim. E eu achei isso de uma sabedoria tão especial. E aí entra uma simbologia que eu falo, foi uma criança cega que não viu nada, mas sentiu e percebeu tudo, que acaba sendo a peça principal de resolver a vida dos adultos dentro de um julgamento. Achei isso muito simbólico para o filme. Sim, sim, Como que você vê sim, isso? sim. Sim, tem obviamente essa cena dramática para ele, junto com a guardiã, que a juíza coloca para cuidar dele, né? Porque ele tem que se afastar da mãe. Ele chega a esse momento de não sustentar mais a pressão. Ele entende que muito depende dele, então se sente no limite dessa pressão. E aí ele entra a necessidade que o outro decida por ele, né? E pergunta para essa guardiã e fala: mas para você, minha mãe é culpada? E ela obviamente se isenta e fala: não, não, e passam a noite juntos nesse silêncio. E depois eles vão fazer um passeio o dia seguinte. E ela fala: uma coisa eu posso te dizer. Você precisa distinguir entre o acreditar e o decidir. Ai, lindo isso. Fala sobre isso, é lindo. Tava querendo te ouvir sobre isso. Achei fantástico. E esse é muito o que o hermetismo fala, né? O que é real para nós não é o que realmente, objetivamente pode acontecer, mas o que é real para nós é o que nós decidimos interpretar da situação. Então, essa é a coragem da nossa autoria, a coragem dos nossos discernimentos. Então, ela fala para ele, você não é uma questão de entender, uma questão de acreditar na tua mãe ou não, mas uma questão de você decidir. É uma vez que você decidiu, você então interpreta a partir da tua decisão. Então, nesse momento, aquela criança adulta, que é a nossa criança interior, que escuta todos os lados, que preserva a própria verdade, no momento que quase desiste dessa individualidade, como você muito bem falou, a guardiã lhe devolve de novo esse lugar. E aí ele decide, então, olha, a mãe, a partir do que ele interiormente decidiu, e dá o testemunho, que parece ser o testemunho que resolve, né, o caso. Mas tem uma outra figura para concluir aqui, né? Você me perguntou qual personagem você queria ser, né? Pô, gente. É porque assim, no filme, né? Tem cenas que falam, cara, essa cena sou eu faria esse papel, eu estaria aqui vivendo isso, né? E eu perguntei assim, Antonella, que personagem você seria e que cena você gostaria de ter atuado? Fala, Antonella. Então, eu queria ter sido o cachorro. Porque acho que o cachorro foi o único que ficou de todos os lados. Eu achei isso magnífico, né? Ele foi o primeiro que se aproximou do corpo do Samuel. Então, ele sentiu, primeiro sentir a dor. Ele ficou do lado, na confusão, ele ia, não, no momento que chegou a ambulância, ele ia no Daniel, ele ia na Sandra, ele ia no Samuel. Então, parece que era o único que conseguia manter essa ligação entre os três. E tem uma outra cena que é belíssima, que ele faz a experiência do Samuel que se suicida. Quando o Daniel dá Nossa, a aspirina para ele. aspirina. Então, ele está lá Nossa. experienciando o drama desse homem, porque esse homem é super julgado ou é super exaltado, mas ninguém consegue tocar o drama desse homem, de um homem vulnerável,
de um homem que não perde a conexão com essa mulher porque é forte demais para ele, que não consegue lidar com a culpa respeito ao que aconteceu ao filho. O homem, aqui precisamos dizer isso também, o homem que foi deixado pela mulher, porque a um certo ponto, depois do que acontece com o Daniel, Sandra vai embora, deixa os dois. Não deixa os dois porque não consegue suportar a deficiência do filho, mas porque não consegue perdoar o Samuel. Depois ela volta, se reintegra com a família. Então aqui, esse cachorro, ele sente, esse é o nosso animal ferido, sensível, que não coloca defesas para a vida. Ele sente a vida como ela vem. Então ele chega até sentir a dor do tentado suicídio do Samuel. E no final, ele está tão próximo, tão ligado ao drama do Daniel, do filho, mas o final termina que ele deita junto com a Sandra. Então, no final, esse cachorro é dos três. E ele se permite de sentir a dor e o sofrimento dos três, de toda essa situação. Então, por isso que eu queria ser esse cachorro com essa liberdade de atravessar todos esses sentimentos que nós tentamos aqui expressar nesse podcast. Porque ele está livre dos Às papéis de vezes, cada um, né? Ele está livre dos papéis das pessoas, do exatamente. animal, e ele, na E liberdade entra dele e ser um sai animal, entra na e sai, liberdade. e, e não existe ali, Então, né? O não tem um julgamento, que é o momento de grande lugar. julgamento. Então, assim, olha que Exatamente. interessante isso. Tudo gira em torno do julgamento, quem está certo e quem está errado. E aí a gente se depara, quem está na vida? Quem está na vida? Hum. Quantos suicídios a gente comete quando a gente desiste de lugares que a gente gostaria de fazer, de palavras que a gente diria? São pequenas mortes interiores da nossa expressão que vão calando, como chega no arquétipo de um homem que bonito, inteligente, mas que foi se calando e cedendo. E a gente cede, gente, a chuva que caiu, aí eu não vou porque não choveu. A gente cede a dor de cabeça que apareceu, a gente cede a página em branco que eu não quero enfrentar, a gente cede a ada que colocaram na sua cabeça. Eu acho que a Sandra, como uma pessoa íntegra de potências, e exerce, a gente pode se olhar no papel da Sandra, a gente pode se olhar em quantos suicídios a gente comete em pequenas doses no nosso dia a dia, e aonde a gente pode resgatar a liberdade do animal, que entende o outro, que se serve dessa vida, e a integridade de uma criança, que não é uma questão de idade, de hierarquia, mas é uma questão de sabedoria e de compreensão. E aí eu acho que a gente pode se ver. Eu sinto isso, eu consigo me ver no Samuel, eu consigo me ver no Daniel, eu consigo me ver na Sandra, eu consigo. O cachorro, para mim, é a pessoa, de repente, que às vezes a gente não se reconhece, que a gente não se permite, porque a gente está muito identificada com papéis. E ele Sim, acaba sim. sendo um lugar onde a gente pode, aqui nessa experiência, dizer assim: nossa, a minha humanidade animal, instintiva, como eu tenho me servido dela, né? Como eu me aproximo dela, né? É lindo. Olha, agora eu vou dizer uma coisa. Fiquei chateada. Ao mesmo tempo que eu fiquei chateada, sabe, amor e ódio, assim? Eu falei amor e ódio no Aham. final. É. Que ela recebe ali, né? Que se conclui ali o julgamento, que ela é absolvida e aí ela vai festejar. Ela vai festejar. E aí ela começa. Ali tem, a gente acha que vai ter alguma coisa com o advogado, e né? Enfim. E aí depois ela. E aí ela se demora naquela cena ali um pouco mais, e quando ela chega, o filho tá dormindo, e aí a guardiã fala assim: ele dormiu aqui porque estava esperando você. Aquilo ali, a minha maternidade, Isso aí, ó, de dói, novo, entende? entende? Dói, Sim, dói. sim, mas aqui, essa pausa antes dela voltar, ela explica para o filho. É muito lindo, porque os dois estavam sentindo os mesmos sentimentos. Ele tinha medo que ela não voltasse.
E ela tinha um medo de não querer voltar para casa. Ela Nossa. fala para ele, eu também tinha medo de que não queria voltar para casa. Ela precisou de uma pausa, porque acho que naquele momento, quando você fala, não teve tempo nem para o luto, eu acho que naquele momento onde termina toda a Ah, adrenalina, né, do é. julgamento, da culpa, ela cai na real que quando voltar para casa, o Samuel não vai estar lá. A história Ela não dela teve acabou. tempo para Ela isso, não teve tempo, exatamente. teve tempo. Então, esse É tanto que ela vai vazio, né? deitar aonde o Samuel dormia. Exatamente. Entende? Então, A esse esposa é do volta. A final. esposa volta. É, Ela pode voltar como é, esposa. sim, volta a mulher enamorada, é a mulher que gostaria que tudo isso não tivesse acontecido, que não teve tempo Não teve tempo. para até sentir a saudade, sentir o luto e até a raiva de tudo que aconteceu. E que no final, esse Samuel, que é a grande vítima, né, da situação, ou pelo menos se tenta de deixá-la no final, vai deixá-la sozinha, com o filho, com a culpa e com essa casa que ela nunca quis. Caramba, gente. Eu acho que a gente poderia ter uma série. É. Gente, então é isso, o nosso Muito primeiro bom. episódio, assim. Eu acho que o refletir é tão rico no que ele abre pra gente dos nossos caminhos internos para os nossos caminhos externos, né? Então, assim, para Juliette Triet, nosso aplauso. Ela Nota foi, 10, 10.000. né, Fantástica. para todos os Pode atores que continuar. estiveram ali. Então, assim, espero mais, né? Eu quero até saber outros filmes que ela já ganhou prêmios também. Me interessei para ver as outras criações dela. E assim, vamos nos tornando, para além de homens e mulheres, pessoas humanas, não é, Antonella? A gente fala Com sempre isso, né? certeza. Você traz muito essa palavra humana, né? É, porque são papéis de homens, de mulheres e que a gente passeia por isso tudo. Então é isso. Mais alguma Sim. coisa? Feliz, né, de poder trocar essas ideias e já esperando o próximo filme, né, Nai? Sim. Gente, qual filme vocês querem? Imagina a riqueza que vai sair daqui. É, A gente já tem uma bem uma lista, mas surpresa, né? O pode trazer as próximo já é ideias de uma vocês. surpresa, mas aceitamos sugestões também. E comentários também. E compartilhem esse podcast, Henrico, né? Ampliação da nossa consciência e não do julgamento. E tô quem eu quero ser, conversando com a minha amiga Antonella aqui sobre filmes e a nossa humanidade. Um beijo grande, obrigada, Antonella. Próximo filme vai ser surpresa, tá bom? Então estejam com a gente. Ok. Um Um beijo. beijo. Tchau, tchau.